Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, um canal onde eu levo um pouquinho de informação sobre o autismo. Meu nome é Simone, sou pedagoga, casada, mãe de um adolescente e mãe de um anjo azul, o Rafael, de 3 anos e 5 meses. Hoje eu quero dar um pouquinho de dicas para vocês sobre como brincar com uma criança autista. Bem, primeiro nós temos que pensar, é uma criança, independente do autismo. Tem algumas coisas diferentes que nós devemos observar para brincar com essa criança? Sim. Primeiro nós temos que saber como é que anda esse repertório de brincadeiras dessa criança. Então o primeiro passo é conhecer um pouquinho sobre o autismo, para você entender as intolerâncias que essa criança pode ter sensoriais, texturas, volume de voz, se gosta de ouvir, cantar ou não gosta, se gosta de toque, se o toque é firme, mais suave. Então, saber como que essa criança interage com essa parte social. Então, conhecer um pouquinho sobre o autismo e conhecer um pouco sobre essa criança, porque cada autista tem uma característica muito diferente da outra criança. Então, a gente precisa observar isso. Então, conhecer um pouco sobre o autismo, conhecer um pouco sobre a criança e se ressignificar. Como se ressignificar? Pensar na brincadeira de diversas maneiras, só não daquela maneira tradicional. Por exemplo, usar os pinos de montar para montar castelos, para montar casas. Muitas vezes essa criança ainda não tem esse repertório. Eu falo pelo Rafa. O Rafa, se você montar os pinos para ele montando um castelo, uma casa, um carro, não tem muito sentido para ele. O que tem sentido brincar com os pinos? Tem sentido você brincar com o pino, de esconder o pino. Ele adora brincar de esconde-esconde. Quando você brinca com o Rafa, é importante você caprichar nas suas entonações de voz, fazer uma voz engraçada, nada muito alto para que ele se assuste, mas ele gosta de umas entonações diferentes de vozes. Ele gosta muito, que corre atrás dele, que faz, que vai pegar ele, que esconde e acha. Ele gosta muito de brincadeiras que você usa o seu próprio corpo, que você usa você mesmo para divertir ele. É a coisa que ele mais gosta. Ah, mas ele vai brincar assim a vida toda, não vai saber como brincar corretamente com os brinquedos? Ele vai. Nós vamos aumentando esse repertório aos poucos. Mas isso cabe mais à família, ao terapeuta, quem está mais próximo e é responsável por ampliar esse repertório. Não que uma outra pessoa não possa fazer, mas se sua vontade é se divertir com aquela criança, então você não tem que ficar preso a isso. Você tem que saber o que aquela criança, como aquela criança se diverte e entrar no mundo, mostrar interesse por aquilo que a criança gosta. Quando você se mostra interessado pelo que a criança está fazendo, ela devolve esse interesse e compartilha com você aquela brincadeira. Eu assisti uma palestra uma vez de uma fono que ela perguntou para os pais: do que seus filhos brincam? E os pais: ele não brinca de nada. Aí ela deu uma porção de peças de madeira aí para ver o que aquela criança fazia. A criança pegava a peça, colocava para trás. Pegava a peça, colocava para trás. Olhava de diversos ângulos e colocava para trás. Aí ela perguntou para a mãe: o que você poderia fazer agora? Brincar com ele, com esses pinos. Aí a mãe começou a montar os castelos, ele olhou aquilo, ele não compreendeu aquilo. Ainda não tinha repertório para aquela situação, para aquele tipo de brincadeira. Então ele se desestimulou. Aí a fono falou: olha, observem o que eu vou fazer. Ela pegou a peça e fez como ele, observou e fazia vermelho para trás. E ele se escachava de rir. Amarelo para trás. Quando ela observou, ele começou a fazer o movimento para trás e até dar uma pausa, esperando a devolutiva dela para fazer a voz engraçada. Eles se divertiram muito. A mãe logo pegou o gancho e em casa ela começou a fazer, como as peças são em formatos geométricos e coloridas, para trás eram as cores e para frente
ela nomeava essas peças, triângulo para frente, e aí ele se divertia. Então ela usou o corpo, ela ressignificou aquela brincadeira, indo em encontro o quê? Do que ele gosta, indo em encontro aquilo que agrada aquela criança. Antes de você se propor a brincar com uma criança, você precisa se conectar com ela de alguma maneira. Precisa fazer parte daquilo que faz significado para ela. Porque quanto menos repertório a criança tem, mais dificuldade ela tem de estabelecer um vínculo com brincadeiras. Por exemplo, o Rafa tem uma dificuldade grande com relação ao carrinho, porque nós não conseguimos ampliar a imaginação dele para que ele compreendesse que o carrinho é uma possibilidade de passear, de andar na estrada, de levar a família. Então ele fica restrito a só o movimento. O que eu faço? Eu pego esse carrinho e faço capricho na minha entonação de voz e ele dá risada. E assim, hoje, ele já entende o movimento. Ele não vira o carrinho para girar a rodinha. Ele já entende como fazer. Então, aos pouquinhos, usando aquilo que é de interesse dele, que é toda essa entonação, ele gosta muito de cócegas, ele é uma criança muito afetiva. Então, se você chegar e pedir um abraço para ele não vai compreender ainda isso. Mas se você abraça e depois brinca com ele, faz cócegas, daqui a pouco ele vem em você e te abraça para que você faça aquela brincadeira. Então, o que é que você está fazendo? Estimulando, reforçando comportamentos que você quer compartilhar com aquela criança. E isso é muito bacana. Quando a gente consegue, é maravilhoso. Porque eles têm uma inocência tão grande, uma pureza tão grande nos sentimentos, que você vai começar a observar que não é tão difícil assim. Nós precisamos o quê? Conhecer um pouco sobre o autismo, conhecer um pouco sobre aquela criança. Então, o contato com a mãe da criança, para entender um pouco aquela criança é muito importante. O vínculo, né, com a família é muito importante para que você estabeleça essa brincadeira com ele. E depois, se ressignificar. Pensar que existem várias maneiras de se divertir com vários brinquedos e não aquela maneira pré-estabelecida, pelo menos não aquele momento. Então, se o seu interesse é se divertir com aquela criança, entre no mundo dela, participe das coisas, mostre interesse por aquilo que ela se interessa, que ela vai se mostrar interessada também por você. E aí você vai ter uma interação muito bacana e muito satisfatória com a criança. Então essa é a nossa dica para que vocês possam brincar de uma maneira bem gostosa com a criança autista. Uma boa noite, um beijo muito azul para vocês. Tchau, tchau!